É muito frequente a gente ouvir por aí que o mercado de arquitetura está saturado, que a única solução é abaixar o preço, mas e o mercado composto 60% por mulheres? Será que é essa a solução mesmo? Ou será que a gente consegue dar uma olhadinha mais estratégica para esse ponto? Bom, para nos ajudar a responder essas perguntas, eu estou aqui com a fundadora da Elas Arquitetura, a Gabi. A Gabi chegou por aqui no planejamento faz menos de um ano, mais ou menos. Eu vou falar para vocês que ela já chegou com tudo pronto. Eu só fui dando umas pinceladas ali, porque a gata arrasa demais. E acho que foi muito por isso que eu quis trazer ela aqui para o nosso segundo episódio do Plano Delas. Antes da gente começar, eu vou te pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal, porque aí você fortalece, né, o trabalho que a gente está fazendo por aqui. Queria abrir para a Gabi se apresentar. Oi, gente, eu sou a Gabriela, Gabi para os mais próximos. Eu sou arquiteta e urbanista e eu fundei a Elas Arquitetura em 2021, então já são alguns aninhos aí trabalhando com isso. Como foi sua jornada até aqui? Como que a Ela surgiu? Eu sempre quis ser arquiteta, desde muito novinha. Eu lembro de olhar revista de arquitetura, ver quarto de criança, imaginar como que ia ser o meu quarto. E aí, ao longo dos anos na escola, veio mesmo essa profissão que eu quero. E em 2017, eu fui para Belo Horizonte para começar a faculdade de arquitetura na UFMG. Eu cheguei lá sem saber direito o que era arquitetura. Eu vi a arquitetura como o que tem aqui em Americana. Então, grandes casas, grandes edificações, coisas muito chiques. E lá eu fui entendendo que não era bem isso que eu queria fazer, que eu queria trazer para as pessoas. E ao longo dos anos da faculdade, eu fui trabalhando em diferentes lugares para entender mesmo um pouquinho mais das formas de fazer arquitetura, de públicos diferentes. Então, eu trabalhei desde um projeto social na faculdade, fazendo projetos para pessoas de baixa renda, até um escritório de casas de 30 ambientes, que tinha legal. sauna. E, então, assim, deu para entender bastante. Enfim, trabalhei um pouquinho em cada área. Mas eu fui entendendo nesse meio do caminho que o que eu queria mesmo era focar nos detalhes no dia a dia das pessoas. Então, fazer com que o dia a dia das pessoas fosse melhor, os espaços que elas tivesse a cara delas. E aí a ideia de fundar Elas foi surgindo. E em 2021, quando eu me formei, eu já comecei a fazer alguns projetos por fora do escritório que eu trabalhava na época. Não dava ainda para levar a vida como empreendedora, só com os meus projetos. Então eu era coordenadora em um escritório de arquitetura e em paralelo fazia os meus projetos. E aí acho que 2024, mais ou menos, eu consegui sair do outro escritório e aí fiquei só na Elas. Maravilhosa! Eu não sabia da parte que você tinha ido em 2017 já pra. Eu era muito novinha, eu tinha Nossa, 18 anos. sim! Eu nunca tinha morado fora, nada. Foi. Vivia a vida inteira em Americana e aí fui pra lá, cheguei. Cidade grande, foi bem E você estranho. já começou a trabalhar já no primeiro ano? Não. Ou tipo, você pegava os projetos da faculdade mesmo? Não, no primeiro ano não fiz estágio, tava tentando entender ali quem eu era ainda, o que estava acontecendo. Aí no segundo ano eu comecei a trabalhar nesse projeto dentro da faculdade, que era a Ah, que fábrica de legal. projetos que fazia os projetos para população de baixa renda sem cobrar nada. E aí eu comecei no meio do segundo ano, acho, procurar estágio. Eu lembro que foi muito difícil. Eu mandava assim 30 currículos por dia, só que todo mundo queria estagiário que tivesse experiência, o que não faz o menor sentido. As pessoas nem respondiam. E aí não era só eu, Nossa. era assim, todo mundo da minha sala, ninguém nem recebia resposta dos escritórios. Aí em um determinado momento apareceu esse escritório das casas multimilionárias, me chamaram pra entrevista, não era em BH, era em Nova Lima, quase uma hora pra eu ir, mais uma hora pra Nossa. voltar, era puxado, mas eu falei, preciso ir pra ter uma experiência pros outros, né? Isso faz 8 anos mais. E me marcou muito, porque no dia da entrevista eu conversei com a coordenadora, a Bárbara, depois ela me deu um feedback, ela falou, eu te escolhi porque no dia que você conversou comigo, eu vi o brilho no seu olho quando você falava de arquitetura. E aí eu vi que você ia ser uma pessoa especial aqui dentro do escritório, então foi isso que me fez te escolher. Legal. E aí hoje eu sempre levo isso ainda, lembro dela falando e eu consigo perceber em mim mesma esse brilho pra falar da arquitetura, pra conversar sobre o assunto, O sabe? olhinho até brilha mesmo. E você acha que essa dificuldade de arranjar estágio foi por conta do mercado saturado que eu comentei no começo? Ou você acha que não, nada a ver? O mercado
é um pouco saturado em relação à quantidade de pessoas que estão ali e tudo mais. O estágio, eu acho que não é essa tanto a questão. Eu vejo muitos escritórios querendo contratar profissionais formados para poder fazer tudo, não ter que ensinar a pessoa a fazer, mas pelo preço de um estagiário. Então, exige muita coisa no currículo de experiência, mas não está disposto a pagar por isso, sabe? É algo que, vendo os meus amigos de outras áreas fazendo estágio na mesma época, eu conseguia reparar bastante essa diferença. O pessoal quer uma qualidade alta com preço baixo. Que é mão de obra barata para poder receber mais projetos e liberar mais serviço, mas sem ter tanto gasto. E isso acaba também fazendo com que perca um pouco a qualidade dos projetos, o padrão e tudo mais. Isso é o tipo de economia que você não deve ter na sua empresa. Por favor, vamos pagar as pessoas direito. Você acha que as pessoas, o cliente final, né, elas buscam um preço baixo quando elas vão fechar um projeto? Você acha que também a questão da qualidade? Porque a gente sabe, né, tipo, você pegar um pedreiro que é muito bom, você dá toda a sua vida pra ele, porque ele vai resolver seu problema. Como que você enxerga isso? Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu vejo que muita gente passa por isso de o cliente que quer o preço. Chega ali, já pede quanto custa seu metro quadrado e bora, eu vou fechar com o mais barato. Mas não é o único cenário, sabe? Eu acho que tem uma luz no fim do túnel e eu, graças a Deus, tenho percebido bastante isso de pessoas que querem o meu trabalho, querem a minha forma de criar, o meu processo, e aí estão dispostas a pagar um valor por isso. Um valor justo. Um valor justo, exato. É lógico que, assim, quando a gente tá falando de obra, é muito dinheiro envolvido. Então tem que ter um valor, não é, eu vou pagar qualquer fortuna só pra ter aquela pessoa. Tem um valor que a pessoa tá disposta a pagar, mas não tá concorrendo com, eu vou no mais barato, sabe? De um tempo pra cá, eu consegui perceber isso no meu processo de venda, de precificação, que existe sim o público que tá disposto a pagar. E pra você, qual que é a pior parte de empreender e qual que é a melhor parte de empreender? Eu sou capricorniana, toda organizada, tabelas e tudo mais. Amei a Clara por conta disso. Empreender é ter que tomar decisões sozinhas. Então, essa minha organização, eu acho que vem de um lugar de querer ter segurança de que tudo tá dando certo. Mas, muitas vezes, no empreender, a gente tem que arriscar e tomar decisões que a gente não tem certeza se vão ter um resultado. E, ao mesmo tempo, que quando dá certo é incrível, porque fui eu que decidi, fui eu que criei, eu que escolhi. Quando não dá certo, Você não também... tem que culpar, né? Exatamente, a culpa é só minha. Tomar essas decisões é, pra mim, a parte mais difícil. Acho que a melhor parte vai em duas vertentes diferentes. Uma é pro lado pessoal, que é ter mais flexibilidade. Eu quero tomar o café da tarde com a minha avó um dia. Tudo bem, eu posso trabalhar mais à noite e conseguir estar com as pessoas que eu gosto, nos momentos especiais, enfim. E a outra é mais pro lado profissional mesmo, de realização profissional. Porque quando eu trabalhava nos outros escritórios, nos outros lugares, tinha muita coisa que eu não concordava. Tanto de gestão de escritório, de como era organizado, precificado, mas também da parte criativa, do processo criativo, como aquilo era tratado com o cliente. As pessoas faziam coisas que estavam na cabeça delas só porque elas achavam bonito, mas que não tinha nada a ver com quem ia de fato morar ou trabalhar naquele lugar. Então, ter o meu negócio pra mim hoje é muito bom, muito positivo por conta disso. Eu poder organizar todo o meu processo, fazer as coisas da forma como eu acredito na arquitetura. Falando até de organizar processo, como pra você é olhar pro seu financeiro? Eu sei como é, mas eu quero que você fale pras pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi o processo de planejamento pra você. E aí depois eu vou rasgar a seda pra ela. Eu cheguei na Clara porque eu sempre, igual eu falei, sempre fui muito organizada. Então eu sempre tive a minha tabela de precificação, tudo organizadinho ali do que estava acontecendo, do que estava entrando, do que estava saindo. Só que chegou um momento que eu comecei de fato a ganhar dinheiro. Eu tava ganhando e pagando conta, ganhando, não sobrava R$1, sabe? Às vezes até ficava no prejuízo. E aí naquele momento eu comecei a ganhar dinheiro, começou a sobrar um pouco de dinheiro. Eu falei, o que eu faço com esse dinheiro? Não sei como, por onde eu começo, qual decisão eu tomo primeiro. E aí veio a Clara. Eu achei que o nosso processo foi muito bom nesse sentido. Você me permitiu sonhar as coisas o que eu quero organizar, o que eu quero trazer de novo, as melhorias, contratar pessoas e tudo mais. E aí no processo eu consegui ir visualizando isso, que dava pra eu fazer. Ajudou nessa questão das decisões. Colocou os números ali no papel, né? Não é papel. E me mostrou qual era o caminho. Então, qual momento eu conseguia tomar tal decisão ou quando era melhor esperar. O processo, acho que foi a melhor parte pra mim. Uma coisa que eu achei muito interessante quando a Gabi chegou é que ela já tinha a precificação dela. Eu mexi muito pouco.
quase nada. Uma coisa que eu achei muito legal é que você cortava o projeto por etapas, né? Tipo, você tinha a precificação de cada etapa. Então, vou fazer a medição, vou ter o processo criativo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você encontrou esse modelo de negócio que funciona pra você. Porque, de fato, assim, eu acho que o meu trabalho foi muito mais, tipo, Gabi, vamos dar uma sonhada aqui, vamos colocar um pouquinho de tempero do que uma instrução do que Aham. você devia ou não devia fazer pra você. Meu pé era muito no chão, você teve que me fazer voar um pouquinho. Na faculdade, por ser uma faculdade federal, então assim, era muito voltado pra gente fazer projeto de coisas que iam voltar pra sociedade. Nunca tive uma aula de interiores, que é o que eu amo fazer, e muito menos de um gerenciamento de um escritório, como abrir meu escritório, o que eu tinha que fazer de documentação, processo e tudo mais. Desde do terceiro, quarto ano, eu comecei a fazer alguns cursos pra entender um pouquinho sobre isso. Cursos de gestão de escritório na Belas Artes, por exemplo, ou cursos de outras arquitetas que já tinham passado por aquilo e iam ensinando. Ter trabalhado como coordenadora em um escritório foi muito positivo para eu abrir o meu, porque eu conseguia ver o que estava funcionando, o que não estava, e aí fui pegando um pouquinho de cada uma dessas coisas e trazendo para formar o que eu achava que fazia sentido no meu dia a dia. Eu falo que não é fixo, jamais. Vai mudando, Nossa, quase sim. todo mês eu mudo alguma coisinha ali e vou trazendo outra coisa. Que separar por etapa me traz tranquilidade de que eu tô cobrando o preço justo, porque no começo eu tinha muito esse medo de estar cobrando muito caro e a pessoa não querer fechar comigo. Ali eu consigo enxergar que é isso que me custa, não tem como eu cobrar menos. Se a pessoa não quiser fechar, tudo bem, mas senão eu vou ter prejuízo. E também me permite ter um processo criativo depois que flui melhor. Eu acho que negócios criativos são muito difíceis de precificar. A ideia vem ali em 10 minutos, às vezes você fica horas olhando pro projeto e não vai sair nada, sabe? Então ali, separar por etapa, eu comecei a entender quanto tempo eu levo de fato pra fazer cada coisa e conseguir me sentir mais segura de assim, tudo bem eu não ter tido a ideia rápido dessa vez. Eu tenho um tempo ainda Tem pra. margem aí. Exato, pra não ficar nervosa, porque quando a gente fica nervoso, aí que não vai Pior. sair nada. Você tem que Sim. estar muito tranquila. Inclusive, isso no planejamento financeiro foi algo extremamente positivo, porque eu sei que tá organizado, eu não preciso me preocupar com aquilo, eu posso me permitir me preocupar com outras coisas criativas, enfim, dos processos que fazem mais sentido, são importantes pro escritório também, que antes eu não conseguia. Um ponto que eu achei interessante que a Gabi trouxe, que eu acho que se aplica não só para arquitetura, mas para todo mundo que empreende, assim. Tenho acompanhado muita romantização do empreender, que é, larga tudo, não vale a pena você ir pro CLT, você trabalhar, ganhar pouco. Só que nem sempre o retorno que você tem no trabalho é financeiro. Às vezes ele vai vir numa forma de experiência, parece papo de coach, mas é a real. Às vezes você não vai ter o retorno financeiro naquele momento, mas você vai aprender algumas coisas que, quando você quiser empreender, você vai ter experiência de como agir, né? Eu achei legal que você trouxe isso, porque se eu pudesse dar uma dica agora, até momento clareada, né? Às vezes a gente precisa olhar para nossa carreira como se fosse uma empresa. Tem momentos que a empresa vai dar prejuízo. Gabi me ligou no começo do ano, tá parado. Eu falei, tá tudo bem, a gente tem que olhar o trimestre, não vamos olhar pro mês. Então tem momentos que a nossa carreira ela não vai dar retorno financeiro, a gente vai estudar mais, a gente vai trabalhar mais, a gente não vai ganhar tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo, se a gente tem uma clareza, é ali que eu quero chegar, em algum momento você vai saber se aquele retorno financeiro tá na hora de vir ou não, né? Eu acho que até nessa época, dando um exemplo, nessa época de coordenadora do outro escritório, eu era uma funcionária, arquiteta ali como as outras, e elas comentaram comigo que gostariam que eu virasse coordenadora, mas que naquele momento financeiramente não tinha como me promover. E aí, como eu tava fazendo os projetos por fora, eu tava quase num grande burnout. Era trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu entendi que naquele momento, ganhar um aumento não era o que mais me importava. É lógico que dinheiro Ele sempre é é muito bom. importante. Mas naquele momento eu precisava de tempo, então eu negociei, a gente mantém o mesmo salário, eu trabalho 4 vezes na semana em vez de 5. E aí na sexta-feira eu não trabalhava para esse outro escritório e eu podia ir pegando os meus projetos. Nossa, maravilhoso. Me permitiu pegar muito mais projetos, guardar mais dinheiro para poder abrir o meu escritório tendo uma tranquilidade de uma reserva financeira. É importante dinheiro, mas nem sempre é sobre isso. Acho que a gente tem que ser um pouco estratégico às vezes também. Sempre, sempre, definitivamente. Às vezes sonhar faz bem, né? Não, inclusive, eu fiz
Tudo bem. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa como que as pessoas podem te encontrar, que tipo de serviço elas fazem. Conta um pouquinho do seu trabalho. Bom, a melhor forma de encontrar um pouquinho do trabalho delas é no Instagram, @elasarquitetura. Sigam lá. Lá tem um pouquinho dos projetos que eu já fiz, tem o meu contato também para vocês mandarem mensagem. O processo de orçamento e tudo mais é tudo diretamente comigo. Então sintam-se à vontade para vir conversar sem nenhum custo adicional. A gente vai entendendo a sua demanda, vai chegando num resultado bacana. Os serviços que a gente presta hoje são projetos de interiores e projetos arquitetônicos, mas principalmente projetos de interiores do começo até a entrega final, o apartamento, a sua casa, seu comércio, todo montadinho só para você entrar lá e poder começar a viver aquele espaço. Então, eu vou deixar aqui na descrição os contatos da Gabi, do Instagram, tudo certinho. Se você ainda não curtiu, não comentou, não se inscreveu no canal, este é o momento. A gente tá aguardando você fazer isso. Gratas. Gabi, eu queria te agradecer por você ter topado. Eu sei que é mega desconfortável, espero que tenha sido bom pra você. Mas o nosso processo de consultoria, a gente bateu muito a vibe. Eu acho que as pessoas precisavam te conhecer um pouquinho mais da Elas Arquitetura. Te agradecer por topar estar por aqui. Eu que agradeço o convite, foi incrível. Fiquei um pouquinho nervosa, confesso. Mas realmente a Clara bateu muito, deu super certo. Eu prezo muito no escritório por ter prestadores de serviço, enfim, pessoas parceiras que acreditam na mesma coisa, têm os mesmos valores que eu tenho para o negócio. E a Clara foi um grande achado, um grande presente. Então, obrigada pelo todo o planejamento, todo o processo e pelo convite de hoje também. Ai, maravilhosos. Obrigada, gente. Até a próxima e faz aí o protocolo.